Matheus, o João Pedro tá aqui do lado e o Lucas aqui, beleza? Nós só abriremos aqui para vocês acompanhar, para você depois assistir na íntegra, é só lá, quando sair o podcast eu aviso vocês aí, beleza? Fala galera, quem entrou pelo Instagram do podcast, Elvis está aqui e Lucas, né? Estão meio escondidos. E o Matheusão tá aqui. Aí os dois estão aparecendo no Instagram de Elvis, mas Isso, ao vivo também lá no Instagram de Elvis. Quem tá aqui pode seguir, me segue lá, Elvis Bike Oficial, e quem tá aqui segue lá o podcast Regional. Fechou? Depois vai sair na íntegra pro YouTube, para todas as plataformas de podcast, certinho. Beleza. E já tá gravando lá o podcast? Já tá tudo Então gravado. fechou, pode. Vamos pra cima. Vamos pra cima, galera. E vocês acompanharam aí, né? A gente postando o cartaz sobre o tema. E hoje nós vamos falar dos 4 temperamentos. Estou aí com o meu co-host, Matheus. Fala galera, boa noite. E com 2 convidados de peso aqui, Elvis e Lucas. Fala galera, Elvis aqui. Galera, vocês não estão me chegando aqui, mas eu sou o Lucas, né? Estou me chegando aqui no live de Elvis, né? Prazer, boa noite a todos. E vamos dar início, galera. O último podcast que a gente gravou, a gente pensou nesse tema. O Matheus deu a ideia de gravar e todo mundo acolheu. E essa uma semana eu estou pesquisando, conversando com pessoas sobre. E estamos preparando esse debate aqui que vai ser incrível para vocês. Vou começar aqui falando um pouco dos temperamentos, né? Esse estudo de temperamentos começou há 400 anos antes de Cristo, né? É um estudo bem antigo e teve início com o filósofo grego Hipócrates. Sim. E por muito tempo esse conhecimento ficou esquecido, né? Ninguém falava sobre temperamentos e agora vem voltando forte essa discussão. Os meninos aí acompanharam, né? Uhum. E hoje vamos dar início aí. E aí, Luquinhas, o que você tem a dizer aí sobre os temperamentos? Cara, temperamentos é interessante porque é um conhecimento muito simples, né? É um conhecimento, como eu falava aqui no Stories de Elvis, é um conhecimento muito humilde, porque o temperamento, ele é de forma empírica, eu consigo provar ele de forma experimental na minha vida e na vida do próximo, né? É um conhecimento muito simples, é uma ciência simples, né? Eu consigo perceber, e o temperamento ele está voltado ao comportamento de cada ser humano, né? Por exemplo, a gente tem uma noção de temperamento que o padre Antônio Rui Marinho, no seu livro A Teologia da La Perfeição Cristiana, ele dá essa noção do seguinte, sobre os temperamentos, que é um conjunto de inclinações íntimas que brotam da constituição física, fisiológica de cada ser. Ou seja, são inclinações íntimas de cada um, voltadas para o biológico, para o genético, para a hereditariedade daquela pessoa. Está ali na fisiologia. Ela nasce com aquela predisposição àqueles comportamentos, né? A tendência daquilo vai nortear suas emoções, suas paixões e todo o seu comportamento no geral. Tá? Então, assim, o temperamento ele é um conhecimento simples, mas ele é muito eficaz para nos conhecer e através desse conhecimento a gente ir se modelando, né? Com certeza. E o temperamento é algo, né, que realmente todas as pessoas querem desenvolver, querem crescer, e você tem que conhecer, porque através do temperamento você potencializa, né, as suas habilidades e diminui os seus erros, os seus fracassos. O temperamento, eu tenho certeza que quando terminar esse podcast aqui hoje, nós vamos estar bem mais profundo nesse assunto aqui e tentar levar para vocês de forma bem clara. E tudo que perpetuou com o tempo, Hipócrates, né, 400 anos antes de Cristo, que criou, que deu o princípio dos 4 temperamentos e perpetua até hoje. Então tudo que ele se provou com o tempo é algo que nós devemos prestar muita atenção, porque realmente é algo que transforma, algo que agrega em nossa vida. E complementando aí o que o Luquinhas falou, os temperamentos, essa inclinação, né, que vem do seu corpo mesmo. É como se fosse uma tendência que você já nasce com ela. Sobre suas paixões, né, internas, virtudes, seus vícios,
é como se fosse uma pessoa que nasce às vezes morena e outra nasce Exatamente. branca, né? Uma coisa que Exatamente. você já nasce com aquilo, não tem como você, Isso. assim, largar aquilo, você pode moldar, né? Faz parte da essência, né? Faz parte da essência. Por isso é tão interessante você ter esse conhecimento para se autoconhecer e também para conviver melhor com as outras pessoas. Sim, com certeza. Eu acho que essa é a parte mais importante, você aprender a lidar com o jeito do outro, Com o né? outro. Porque às vezes a gente encara pessoas durante a vida que tem um temperamento mais forte, a gente fala, pô, por que fulano é assim, por que fulano muda? Às vezes é por causa do temperamento dele, é uma Sim, característica dele. Ele né? tem que encontrar o ponto de equilíbrio, né? Sim. Desse temperamento. E se você não souber, você não tiver conhecimento sobre esse assunto, fica muito difícil de você lidar com o próximo e até mesmo lidar com você mesmo. Sim. Entendeu? E lembrando, galera, que os temperamentos, como a gente está falando aqui, são tendências, tá? Tendências a um comportamento. Por exemplo, a pessoa tem inclinação à ira, a outra não tem. Uma pessoa tem inclinação à mansidão, a outra não tem. São tendências fisiológicas que desde criança a gente já percebe. A tendência da criança ser muito irritadiça ou a criança conversar demais. Claro, toda criança ela se gesticula bastante, mas tem crianças que são mais caladas, tem crianças que já conversam bastante, né? Já são proativas. Então, o temperamento como essa tendência, ele é um conhecimento que nós precisamos conter ele, porque isso permite, como o Matheus ia falando, de conhecer um padrão de comportamento dele. Entende? Então, assim, esse conhecimento sobre os temperamentos ele é importante para conhecer esse terreno que é o nosso corpo, as nossas ações. Porque, assim, é interessante, o padre Paulo Ricardo no curso, ele fala assim, né? Eu chego lá no Nordeste brasileiro, no semiárido, né? E quero plantar lá. Aí eu olho aquela situação e falo, cara, eu não quero plantar aqui, não vai dar nada. Vou lá para o Mato Grosso do Sul, vou para São Paulo, vou para Paraná, porque lá tem terra apropriada, lá tem terra boa, clima bom. Eu posso fazer isso no Brasil, galera, porque o Brasil é grande. Agora vamos lá para um país do outro lado do mundo, como Israel. O israelita olha aquela terra dele, toda semiárida, cara, ele não tem pra onde correr. E ele fala assim, cara, a gente só tem esse terreno, Me virar. deixa eu me virar, eu vou estudar, vou Corrigir o solo. vou corrigir o pH, vou adubar, vou irrigar novamente, vou adubar e vou tirar algo disso. E eles tiram, é impressionante. Sim. Então, a gente precisa ter essa inconformidade de, primeiro, com conhecimento, conhecer esse terreno e Somos nós. isso, e com essa inconformidade do real, eu transformar esse terreno, porque tem gente que quer nascer de novo, cara. Tem gente que quer nascer, quer ser outra pessoa, mas tem uma potência dentro dele, mas não se conhece. Isso, levando para uma ótica bem clara, então não é o lugar que nós estamos que vai determinar os nossos resultados. Exatamente. E sim o meu comportamento diante do lugar que eu estou. Exatamente. Eu posso estar no lugar mais frutífero do mundo, mas se meu comportamento não for frutífero, eu não vou colher. E vice-versa. Isso entra numa discussão interessante que é a questão do caráter também, né? Exatamente. Muita gente confunde temperamentos com caráter. O cara é violento, né? O cara é desonesto. Isso não é temperamento. É caráter, né? É caráter. Isso é princípio, né? O temperamento vai ser essa sua tendência, né? E a partir das coisas que você vive, da cabeça que você vai moldando, que você vai criando o seu caráter. Isso, Ele vai exatamente. te levar a caminhos bons ou ruins. E como eu falava das inclinações íntimas, né, como eu citei a noção que o padre Antônio Rui Marinho falou, eu tenho essa inclinação íntima que brota da minha constituição física. Essa inclinação íntima, a gente pode entender ela como uma pessoa, João, que tem uma inclinação a pegar um resfriado com facilidade. Isso é uma tendência física, não tem nada a ver com temperamento, tá, galera? Mas é só para mostrar para você que essa é uma inclinação física, como se fosse uma inclinação física externa, né? A pessoa tem uma propensão a gripar com muita facilidade. O temperamento é assim. Eu tenho uma tendência íntima e a propensão de algum comportamento, né? Por exemplo, a ira. Tem pessoas que se você falar A com ela explode. Né? Então, essa Já é um inclinação... traço Já é um traço, mas temperamento. lembrando como o João estava falando de caráter, a gente tem que entender que temperamento ele vai sendo moldado de acordo com o ambiente que eu vivo, que eu cresço,
da educação que eu recebo, dos vícios que eu vou adquirindo durante a minha vida e das virtudes. Então tem pessoas que é coléricas, que, né, a gente vai falar, né, Sobre os quatro temperamentos, mas já dando um spoiler, o colérico que se ira muito. Tem pessoas que são coléricas hoje que a pessoa faz uma injustiça com ela, mas ela consegue guardar aquela ira, ela não externaliza aquilo, né? Aí você vai falar, a pessoa ela não é colérica, porque ela não mostrou que tem raiva, mas por dentro ela alimentou o aquilo. comportamento dela tão colérico. Ela ferveu, né? Ela ferveu. E assim, é interessante a gente notar que o temperamento, ela é a matéria-prima e o produto final ela vai ter que passar pela educação, pelo talento e pela inspiração do autor, né? Então, Lucas, você está falando basicamente que o temperamento ele é constituído desde o nascer. Isso. E com o passar do tempo ele vai sendo moldado. Vai sendo moldado para o bem ou para o mal. Ele vai sendo externalizado. Ele vai para o bem ou para o mal. E lembrando que o temperamento, pessoal, tem um equilíbrio. Quando você encontra o ponto de equilíbrio do seu temperamento, você acaba tendo um melhor aproveitamento com ele. Você não usa ele para te prejudicar, e sim você usa ele para te potencializar, te melhorar. Até porque você tem os pontos negativos e positivos. Então você se conhecendo, o seu temperamento, você vai tirar o máximo que você puder de você, né? E policiar os negativos, né? O temperamento ele te acompanha, mas aquele pecado de estimação, aquele erro que você sempre cai por causa do temperamento, que você pode ir moldando para não cometer. Já dando um spoiler, igual o Lucas falou, o meu é sanguíneo, né? Eu sou sanguíneo com os traços de cólera. E tem um comportamento que eu tenho, o sanguíneo tem, é do sanguíneo, é a questão de, às vezes, comunicar demais. Exatamente. Aí, às vezes, eu tenho que estar me policiando, eu falo assim, cara, já eu converso demais. É uma característica bacana do sangue. Entendeu? Aí, um exemplo assim, ele no equilíbrio é ótimo. Agora, se eu conversar muito, eu não deixo ninguém falar e acabo prejudicando. Então, eu tenho que encontrar o ponto de equilíbrio. E um traço do sanguíneo também, nós vamos falar lá à frente, que você tem que tomar muito cuidado, que não você acaba transpassando o lado de soberba. Exatamente. Aí onde é que é o ponto de equilíbrio, é igual a gente estava falando. Você encontrar o ponto de equilíbrio nos temperamentos seus, você vai ter resultados aí cada vez melhores. Com certeza. Isso é interessante porque cada temperamento tem um certo nível de energia, né? E eu tô reparando aqui agora que a gente está sentado na disposição da energia, né? Aquele lado ali, galera, tem mais energia do que esse dia. Então, se eu tô meio calado aqui, é meu temperamento, viu, galera? Vai perdoando. E para vocês entenderem melhor agora, a gente vai dar duas perguntas, né, Luquinhas? Vamos te dar um norte para você entender qual é o seu temperamento. E a resposta dessas duas perguntas, que são de sim ou não, se divide nesses 4 temperamentos. Sim, quando a gente vai responder... Por que primeiro a gente tem que analisar o seguinte? Tem muitas fontes que falam, são 6 temperamentos, 9, 8, né? Já fiz um curso de 8 temperamentos. Mas quando eu fiz o curso do Paulo Ricardo, recomendo muito esse curso dele no site dele, né? pauloricardo.org. Ele vai falar que existe somente 4 e não mais de 4, porque eu vou responder 2 perguntas para identificar o meu temperamento. E essas perguntas eu vou responder sim e não, sim e não. Então isso vai me dar uma probabilidade de 4 opções, né? É sim, sim, não, não, sim, não e não, sim, né? E aí essas perguntas são as seguintes, né? Se você quiser pegar alguma coisa para você anotar, até para você descobrir o temperamento de um parente, alguém que... Do esposo, da esposa, galera. Dos filhos. Você que é casado, que está aqui, você que tem filhos, isso é extremamente importante, tá ok? A primeira pergunta é: quando eu sou impactado por algo externamente, as emoções brotam em mim com facilidade? Por exemplo, essa excitabilidade ela é fácil? Vamos supor aqui o apetite irascível, que é a irascibilidade, né? A capacidade de se irritar. Quando alguém comete uma injustiça com você, as emoções brotam facilmente em você? Instantâneas, sim ou não? E com força, né? E com força? Se sim, eu sou classificado ou como colérico ou como sanguíneo. É aquele tipo de pessoa que, ela, diante de um estímulo externo, ela inflama rapidamente, exuberadamente e fortemente. É como se subisse um fogo, né? Ele é uma pessoa mais quente, né? É mais quente. Mais energia. Isso. Aí, nesse caso, você está entre sanguíneo ou colérico. Assim,
E isso pode ter, ou pode ser um, então traços bem profundos de outro. Isso. Se você respondeu não, você é um melancólico ou fleumático. Tá, ok? Então já separamos. Já dá dois pra grupos. isso. Já dá pra vocês terem Isso. uma visão melhor. A segunda pergunta é: quando esse estímulo, quando essa emoção surge dentro de você, ela permanece por muito tempo? Sim ou não? Ou a pessoa esquece rápido, né? Esquece rápido, melhor, né? Se essa emoção ela é inflamada em mim, ela surge com rapidez e ela fica por um longo tempo, você é colérico. Colérico é aquele tipo de pessoa, ela inflama a ira, a raiva, que é o que a gente está analisando aqui. E guarda pra si. E guarda pra si, que é o apetite irascível, tá, galera? Porque é mais fácil de a gente identificar. A irritabilidade. O colérico, ele se irrita muito rápido e aquilo fica. E ele vai remoendo aqui. Por isso que o colérico gosta muito da vingança, né? Se ele não tiver virtude, ele, enquanto ele não tomar uma providência, aquilo vai remoendo a vida dele. Tá? Então você é colérico quando você responde sim para a primeira e sim para a segunda. Ah, Lucas, não. Quando surge essa emoção em mim, ela logo desaparece. Você é sanguíneo. Quando você responde sim para a primeira pergunta, surge muito forte essa emoção, Lucas. Mas daqui 5 minutos já desaparece. Você não tem mágoa, você não fica guardando. Com raiva de alguém ali, tô pra estourar, mas ficava seu dia, você nem lembra. Nem lembra de quem era. Você conhece, e a gente conhece pessoas assim que briga, falam um monte de coisa de tá pedindo desculpa pra você. Nossa, falei demais. Esse é o sanguíneo. É o sanguíneo. Respondeu sim para a primeira pergunta e não para a segunda. Vamos para o melancólico. O melancólico respondeu que não para a primeira, ou seja, essa excitabilidade inicial dele, ela não vem facilmente, né? A pessoa tá xingando ela tudo, aí o melancólico fica olhando, processando o download, né? Essa pessoa essa pessoa tá falando comigo mesmo? Aí, a segunda pergunta, ele responde sim. Quando surge essa emoção, fica por muito tempo. O melancólico, ele é igual um fogo ali de fogão a lenha, que demora a pegar, né? Quando pega. Ele vai deixando, não vai, aí quando marca aquela impressão, aquele sentimento marca nele, ele não esquece. Ele não esquece. O melancólico, galera, ele é capaz de, se ele traz uma marca dentro dele, uma impressão muito forte, ele é capaz de lembrar disso daqui 5, 10, 20, 30 anos. Só basta um pequeno gatilho mental para ele lembrar daquilo e ficar remoendo dentro dele. Então ele respondeu não para a primeira pergunta, ele demora. Né? Por exemplo, uma criança que começa a sofrer bullying na escola, aí os coleguinhas estão xingando ele xinga uma vez, bullying a segunda vez, xinga a terceira vez, ele não está entendendo. Na 4ª vez ele sobe aquela ira dele, aí ele vai e bate no coleguinha. Aí fala, não, esse menino não é melancólico, ele é sanguíneo, ele é colérico, ele foi pra cima. Não, cara, é porque a tendência dele é reagir muito demoradamente. Então aquela não é a tendência dele ser sanguíneo, é porque todo mundo se ira. Todo mundo... Do mesmo jeito que ele tem dificuldade de absorver esse momento, ele tem dificuldade de liberar ele, de se perdoar o outro. Exatamente. Então, se você tem dificuldade de perdoar alguém, você entra no característico melancólico. Exatamente. E assim, por exemplo, vamos considerar o sanguíneo aqui, já vou falar do fleumático. O sanguíneo, por exemplo, sofre um trauma na infância. Aí, quando ele já está velho, ele lembra desse trauma e não esquece. Eu posso falar que ele é melancólico? Não. Porque trauma não tem nada a ver com temperamento. A gente é ser humano. Não é patológico. Mas vai olhar o dia a dia do sanguíneo. O sanguíneo passa raiva com alguém que não tá nem lembrando. Aqui é o visão. Pedir desculpa. Desculpa. Depende, né? Esquece, né? Como foi mal. Isso. Então a gente tem que olhar a tendência daquela pessoa diante daquilo. Eu não posso ver a pessoa um dia, aquela pessoa esbravejou, gritou, essa pessoa é sanguínea. Não. Você tem que ver a tendência. A tendência de um gráfico da Bolsa de Valores, ele tá subindo todos os dias, aí no 4º dia ele desce, mas no 5º ele continua subindo, no 6º ele retorna. É uma tendência, entende? Uma montanha russa, né? Exatamente. E também para quem está na dúvida, né, de qual temperamento que é, pede ajuda para os pais aí, porque quando você é criança, você
tem esse temperamento mais puro. Exatamente. Sim, Não tem mudanças de acordo Mais natural, com a né? vivência, É que você não tem tantas situações externas, né? Influência externa. Você não finge ser o que você não é. Você não Sim, finge porque ser isso que não é. fala, as crianças não mentem, né? Elas não mentem. E E por meu amigo último, Lucas, e se eu respondi não para as duas perguntas? aí se você é o cara que responde não pra tudo, você é o famoso fleumático. Porque Porque eu eu deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O fleumático, cara, ele não surge impressão rapidamente nele. Então alguém vai me xingando, eu, cara, o que tá acontecendo com esse cara? O que tá me O xingando? que esse cara tem? Não quer dizer que o fleumático não vá se irritar, galera. Pelo amor de Deus, ele vai se irritar. Mas aquilo quando surge, e se surge, é fracamente. Não para a primeira pergunta. Na segunda, quando surge, fica muito tempo? Não fica muito tempo. Fleumático, eu acho que para esquecer é melhor do que o sanguíneo. Fleumático rapidamente, ele esquece daquilo que aconteceu, porque o mundo exterior para ele é meio abstrato. Ele está muito voltado para dentro de si. Ele, vamos dizer assim, que é a pessoa que olha muito para si e nunca fica preocupando demais com o externo, com o que está acontecendo lá fora. Isso, Ele está mais preocupado realmente na vida Na dele, verdade, contar as coisas dele. ele foge dos problemas, né? ele foge dos Ele problemas. procura os pensamentos que são confortáveis, tipo, o cara ficar morgado assistindo Netflix. Ele já tá dando spoiler, né? Não vamos adentrar, não. Não, pra falar do meu temperamento, ele já começa, já fica inchado aqui. Galera, e assim, só para finalizar, então quando eu respondo sim, eu sou excitado facilmente e essa emoção ela perdura por muito tempo, colérico. Sim, eu sou excitado facilmente, exuberadamente, rapidamente, essa emoção sobe muito rápido, mas não permanece por muito tempo, sanguíneo. Sim, não, na primeira pergunta, não surge rapidamente, não é uma emoção exuberante e também não permanece, fleumático. Melancólico também é a mesma coisa, essa excitabilidade não surge de forma rápida, mas ele permanece por muito tempo quando surge. Esse é o melancólico. Se eu pudesse classificar esses 4 temperamentos como se fosse um fogo, o colérico é aquele que quando você pega fogo na floresta, quando começa ali, explode e vai embora, fica. É uma chama que quando ela inflama, ela permanece por muito tempo. O colérico também É o colérico. deve ser dividido também como fogo, né? Isso, como Nós fogo. vamos adentrar nesse O sanguíneo, galera, é o verdadeiro fogo de palha, né? Já botou fogo de palha? Aí depois, quando eu ia pra roça, né, ia colocar o fogo lá no fogão de lenha e usava palha. Mas falou, isso aí só dá chama na hora, depois apaga. fogo de É palha. aquela pessoa que ela tem mais... Começa algo muito motivado e depois Exatamente. para. Fala-se que o sanguíneo tem muito mais energia do que o colérico. Ele estoura muito mais. É aquele tipo de pessoa que bateu, levou, né? Sim. Então, eu poderia classificar como fogo de palha. O fleumático, ele é complicado, porque o fleumático, ele dificilmente vai pegar fogo, vai demorar muito. É como você querer colocar fogo... Ele é muito passivo. O fleumático é muito passivo perante a vida. Isso, você querer colocar fogo numa lasca de um tronco de aroeira. Não demora pegar. Quando pega, não dá chama, dá brasa. Da brasa. Não pega. Agora o melancólico é o seguinte, melancólico é querer colocar fogo no mato verde. Demora a pegar, mas quando pega também fica cozinhando. Então esses exemplos aí ficou bem claro, Lucas. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando aqui, estão nos vendo, entendeu basicamente o princípio de cada um. Podia até aproveitar e se alguém tiver alguma dúvida aí, se não ficou claro, quiser comentar, né, deixar um joinha, um coração, pode mandar aí, galera. Que nós vamos passar para a segunda parte agora. Segunda parte aí agora. Nós vamos começar a falar de cada um agora? Só antes de começar a falar de cada um, né, às vezes alguém tem alguma pergunta aí. Também tem. Também tem gente que divide como elementos, né? Coloca o colérico como fogo, o melancólico como terra, né? Aquele cara mais firme, o fleumático como água, né? Se adapta ali. Se adapta. Qualquer lugar tá bom, e o sanguíneo como ar, né? É aquele cara voado, ele estoura e esquece. E vamos seguir, né? Vamos seguindo, galera. No final vamos abrir de novo. Beleza. Produção alguma... Tá tudo tranquilo? Pode Tô passar? tranquilo. A produção autorizou.
E vamos começar aí pelo colérico. Pelo Quem colérico. vai abrir aí para nós, nosso amigo Elvis. Não, eu acho que o Elvis vai falar do sanguíneo. Não, fala do meu próprio. Ele quer falar do Luquinhas. próprio. Eu não sou Aproveitar colérico. que ele já tá falando demais, né? Eu tô falando demais. Não, você tá, Cordela, você tá super. Beleza, tranquilo. Fica à vontade, a palavra é sua. A extremidade é muito pesada, né? Porque é um caso colérico aqui e um filmático ali, né? As extremidades, né? Mas já que eu vou ficar encarregado de começar, né? Geralmente todos os estudos sobre temperamentos, eles sempre começam pelo colérico, né? Colérico, galera, é um temperamento que tem muita vitalidade. É um temperamento que também tem muita energia. É um ótimo líder. Presta atenção na escola, no trabalho, na igreja, em qualquer grupo de pessoas, sempre o colérico vai se destacar. É sempre ele que vai tomar atitude, porque o fleumático, melancólico, vai ficar assim, ó. Eu não vou tomar atitude. Né? E geralmente ele vai estar acompanhado muitas vezes de um sanguíneo, tá? Porque o sanguíneo é muito comunicativo, mas o colérico, ele gosta de ser líder. Pega os principais empreendedores, Elvis, são os principais, os homens que marcaram a história da humanidade, na maioria da sua vez, eram coléricos. Porque, por natureza, o colérico ele tem muita energia. Então, se o colérico acorda às 5 horas da manhã e trabalha o dia todo, vai para a academia, chega da academia, vai estudar, ele não cansa. E aí ele dorme 5, 4 horas num dia, no outro dia ele já está de pé de novo com uma disposição incrível, porque ele tem essa energia muito grande dentro dele. É um temperamento que se fala que é muito dotado de qualidades. Só que essas qualidades do colérico, o colérico tem que tomar cuidado porque ele vive dois extremos. Se esse temperamento é usado para o bem, ele vai agregar muito. Mas se for um colérico disfuncional, ele vai, onde que ele passar, ele vai fazer o regaço. Tem um ponto negativo, mesmo, né? É o fogo. Na verdade, o ponto negativo do colérico, ele acaba sendo manipulador. Manipulador. Muito. Ele fica impaciente, ele tem um espírito de dominar, ele quer controlar tudo, ele é muito controlador. E você falando aí... Ele tem essa questão da humildade também, que ele tem que praticar. Aí onde é que nós entramos nisso, né? Você tem que buscar o equilíbrio. E aí nós demos exemplo do colérico, pessoas extraordinárias, o Steve Jobs mesmo tinha um traço de temperamento colérico. O Bernardinho do vôlei também é um traço, você vê, o espírito de liderança é fora do normal, adora desafio, e são todos traços de colérico. Exatamente. O colérico, gente, por ele ter essa característica de líder, ele vai ser muito mandão. Ele é muito mandão. Ele chega, quando ele abre... Tem as coisas do jeito dele. É isso. Quando o colérico abre a boca, cara, eu que sou fleumático, eu convivo com alguns coléricos, quando o colérico abre a boca, não tem vez. Você tem que ir ali. Porque o que acontece? O colérico, ele é muito teimoso com a sua opinião. Numa discussão, veja, eu até falava isso com o Jota, se tem um casal que os dois é coléricos, é pau de briga o dia todo. Por quê? Os dois colégios, a não ser que um dos colégios já tenha se transformado, né? Tem voltado, isso, é claro. Porque assim, um colérico ele vai adquirindo virtudes, não é que ele vai ser ali pro resto da vida daquela forma. Mas um colérico, numa briga, ele vai defender o seu ponto até o final e depois da briga ele continua defendendo ainda. O ego, né? O ego, porque assim, ele tem essa propensão à vaidade, à falta de humildade. Não que os outros temperamentos não tenham a propensão à falta de humildade, à superioridade, mas o colérico tem isso por tendência. Então, quando o colérico começa a falar, isso, cara, quando o colérico começa a falar, ele quer ser o centro das atenções. Ele vai ser o centro das atenções, muitas vezes ele vai estar certo, porque ele tem uma análise do ambiente correta. Apareceu um problema, o colérico vai lá e pá, resolve. Ele é muito bom. Ele é muito decidido, ele confiante. É muito decidido, muito confiante. Só que o problema do colérico é que se ele falar aqui com o João Pedro, eu sou colérico, João Pedro, nós vamos fazer isso, isso e isso. João Pedro analisou que está errado. João Pedro pode falar o que quiser, que eu não vou, eu vou ter que quebrar a cara pra ver e falar, nossa, João Pedro estava errado. João Pedro estava certo. Não, mas atenção, o colérico não assume. O colérico não assume o seu erro. É mais fácil o colérico falar ao redor. Nossa, foi por causa do calor. Colocar a culpa de fatores externos e não coloca em si próprio. Exatamente. Cara, você ter um líder colérico, pra você dar uma opinião pra ele, é muito difícil. Então, passei por um problema assim. E assim, cara, você vê assim, você fala assim, gente,
calma. E ele vai pra cima. E se você demora a fazer uma coisa, ele já vai, pega, toma a frente e já faz. E um dos maiores problemas que eu tive com pessoas coléricas é que quando um fleumático está diante de um colérico, o fleumático ele não gosta de ser pressionado. E quando o colérico começa a martelar em cima do fleumático, o fleumático sofre. Ele irrita, ele sofre. Melancólico, porque o colérico, se ele não tiver prudência na palavra, ele não tem muita sensibilidade. Ele vai descendo um porrete. Você é fraco, você não levanta, a hora que você está dormindo, e ele vai descendo um cacete, porque ele não tem ele não consegue ver o mundo do melancólico que dá a mesma visão do outro, né? Ele não consegue ter empatia pelo outro. Ele é uma pessoa muito difícil de se colocar no lugar do outro. Ele tem dificuldade, né? É isso que o Matheus falou, ele tende a ser autossuficiente. E a gente sabe que a autossuficiência não existe, né? Pois é. Mas eles acham que... E você falou aí, João Pedro, bem bacana, ele tem a tendência de ser soberbo e ele tem que tomar cuidado, ele tem que desenvolver a humildade. Que eu vou falar com você, uma pessoa soberba, ele é uma pessoa ignorante, porque você não sabe de tudo, você sempre tem que estar aprendendo com o outro. Eu acho que todo mundo já conversou com um colega. Aquela pessoa que você está trocando a ideia aqui, ela não está te escutando. Ela está esperando a vez dela para falar. E ela vai te atropelar. Ele não é um ouvinte. Ela te atropela. Ele é só um falante, ele não é um ouvinte, não. E aí eu também, como melancólico, tive que trabalhar com pessoa colérica que realmente foi muito difícil. É muito difícil. Até porque o melancólico também é um pouco avançadora. Ele vai falar sobre isso depois. E assim, galera, é interessante, a gente tá falando, né, do colérico, seus defeitos, mas assim, ele sabe que ele tem muitas qualidades, né? Fala-se que o colérico é um dos melhores, não tem o melhor e o pior, mas assim, ele é dotado de muitas qualidades. E assim, quando o colérico ele busca essa humildade, a compreender mais o mundo do outro, né? Porque um casal, a gente tem que aplicar isso na vida das pessoas, né, Elcio? Um casal que tem um colérico, muitas vezes o colérico vai sempre impor em cima do outro, né? Porque ele vai ser como se fosse um mandão, né? E aí ele vai gerando um estresse naquela pessoa. E é interessante que o colérico ele tem um tom de voz muito alto. Um colérico, quando ele fala muitas das vezes, parece... todo mundo escuta ele. A voz dele, ele nem percebe. É doutrinadora a voz dele. Ele fala assim, faz isso. E aí, um dia eu estava conversando com a mãe e falei assim, se um colérico... Persuasiva. Se um colérico chega em mim e fala assim, Lucas, faz isso. Eu me armo toda na hora. Só que o colega fala assim, Lucas, tem como você fazer isso? Eu já mudo. Porque eu sou fleumático, eu já passei por essas experiências. Você falando aí das qualidades. Você falando aí das qualidades do colérico aí, lógico que o colérico tem muitas coisas que devem ser modificadas e melhoradas. Mas ele é muito centralizado, centrado, não centralizado, centrado. Ele é muito decidido, confiante, ele adora desafios. Ele cresce através das adversidades. E responde rápido, né, à dificuldade. É onde é que eu acho eu tenho certeza que eu sou sanguíneo e tenho uns traços de colérico, porque eu sou estimulado com as adversidades, eu amo desafio. Isso é um desafio. Sim, quando eu me vejo numa situação difícil, eu me supero. Isso aí já foi comprovado N vezes. E assim, o colérico, por ter essa energia, essa recepção externa muito fácil, né? Tudo que chega para ele impacta, né? Isso é bom para ele, porque assim, se o colérico quer fazer um regime, ele vai fazer. Se ele falar que vai perder 10 quilos, ele vai. É claro que tem colérico que está disfuncional, né? Sim. Que foi, não tem um ponto de equilíbrio. Porque assim, você pode ter um colérico que nasceu numa casa que ele foi totalmente reprimido. Totalmente reprimido pelos pais. E ele não sabe a força que ele tem dentro dele. Então, assim, se o colérico pega alguma coisa para fazer, porque ele agora gosta de desafio, ele vai ser o mais empenhado, ele vai... Cara, ele é formidável o temperamento sobre o colérico, né? Porque, assim, ele tem muita vitalidade. E, assim, bom demais. Ficou alguma dúvida aí, galera, aí sobre o colérico? Alguma pergunta? Tem Genesco. Tá perguntando se os perfis vão natural ou é no tempo, tipo assim... Se a pessoa nasce ou vai criando? Ele já nasce. Ele nasce e é lapidado, né? Moldado. Só para finalizar minha fala, porque assim, como a gente vai falando, a gente tem que dar alguns remédios também, né? Por exemplo, eu tenho uma sobrinha, Elvis, que quando ela chega em casa, aqui na nossa região, tem o costume de pedir bênção, né? Quando ela chega em casa, minha cunhada fala assim, dá bênção pro seu padrinho. Ela não dá bênção de forma alguma. E quando você vai forçar ela, ela se irrita, ela se esperneia. Quem que ensinou isso para ela? Por que ela não quer dar? Ela se irrita de uma forma
ela tem 2 anos. Como que essa irritação por causa de porque ela tem que dar uma benção pra mim, e aí quando ela vai embora, não precisa ninguém falar nada com ela, ela vai lá e me dá a benção. Porque ela quer fazer na hora dela. Do jeito Você vê dela. que o temperamento dela já é forte desde Já é um criança. cólera nato. É o cólera nato. Porque assim, ela se irrita de uma forma tão grande só pra me dar uma benção, e fala assim, colérica. Olha pra você ver. E aí uma criança colérica, você tem que saber educar ela. Porque se você impor em cima dela, ela é muito teimosa. Você Quanto tem mais pressão, mais ela bloqueia, mais ela retrai, né? Mas ela retrai, tá? E os remédios seriam o quê, Luquinhos? O que você falaria com uma pessoa assim que, Sim, que convive com um colérico, ou então é um colérico que quer mudar? É porque assim, eu acho que tem a história de Davi, né? Que quando Davi se envolveu com Betsabé, teve um filho e depois matou o esposo de Betsabé, né? Sim. E ninguém sabendo daquela façanha dele. Aí o profeta Natan, inteligentemente sabendo que Davi era colérico, chegou em Davi e falou assim, Davi, um rico com várias ovelhas matou a única ovelha de um pobre, o que fazer com ele? Aí Davi fala assim, não, justiça, vamos matá-lo, justiça. Aí Natan vira pra ele, é você, cara. É você, cara. Você acabou de se crucificar agora. Você sabe por que ele foi tão inteligente com Davi? Porque ele mostrou para Davi de um ângulo diferente. Porque se ele só chegasse e acusasse Davi, ele não ia aceitar. E aí, uma criança que é colérica, você não pode começar a querer impor sobre ela. Você tem que trazer alguns meios para ela começar a identificar que aquilo é certo, que aquilo é errado. Tentar fazer ela enxergar em outra perspectiva, né? Em outra perspectiva. E assim, talvez até deixar a sensação que ela que está escolhendo o melhor para ela. Né? E aí, quando você conversar com um colérico, você escutar o que o colérico tem para te dizer, mas exigir respeito dele. Quando você vai conversar com o colérico, você tem que deixar ele falar. Ele tem um ponto de vista dele e ele é teimoso. E aí você deixa ele falar e você vai tentando mostrar. Você tem que ser ardiloso para mostrar que o colérico está errado. Que ele está errado naquele caminho. E mostrar com exemplos. Paciente. E paciente. Então, Muito. um exemplo bem simples, quando você for, por exemplo, discutir com um colérico, muitas das vezes o que é melhor? Você deixar para terminar aquela discussão no outro dia. Você falar com ele. Fala assim, não, você terminou? Você já terminou o que você tinha para falar? Beleza? Exatamente. Aí no outro dia, quando o colérico estiver com um estado de espírito mais calmo, aí sim você vai falar. Que aí ele vai deixar você falar. De momento ele não vai deixar nem você falar. Não fala. E assim é interessante porque assim, por isso que um casal entre coléricos, se não tiver um bem moldado ali, vai dar briga direto. Porque eu conheço vários exemplos assim, que pessoas que pareciam que falam cão e gato. Cão e gato. Deve ser não, bem provável, dois temperamentos iguais. E assim, só dica aqui, só para continuar, Você não sou assim não. Não, que eu já vivi. Não, se você começou uma discussão com um colérico bêbado, você Nossa! Nossa! Você deixa ele achar que tem razão e depois você continua essa discussão. Com certeza. E assim... Porque ele não vai querer perder. Exato. Ele não tem humildade para poder reconhecer. Não, aí vai depender de como está a qualidade do colérico. Do colérico deles. E assim, por isso que quando você tem um casal que é colérico e fleumático, o que acontece? O fleumático automaticamente ele vai começando a ser dominado pelo colérico. Porque o fleumático, ele tem pouca energia. E aí o fleumático prefere fugir da briga. Eu sou fleumático. Eu prefiro fugir da briga com as pessoas. E aí, o bom do fleumático é que quando ele vai levando martelada, ele não guarda aquilo. O problema é o melancólico. Porque o melancólico vai guardando aquilo dentro. Aí depois, quando o melancólico estoura, não sabe por quê. Porque o colérico, ele não consegue enxergar o mundo do outro muitas vezes. Só que... E o sanguíneo, ele também... vai estourar, mas ele vai esquecer também. Vai esquecer. Então, assim, a gente vê, tem muitos casais que, se hoje conhecessem os temperamentos, teriam um convívio muito melhor dentro de casa. Porque eu sei que você tem tendência à irritabilidade. Então, se você tem essa tendência, é difícil você controlar, e quando você ficar irritado, eu vou evitar discutir com você. Vou deixar para discutir no outro dia. Isso é inteligência emocional. Tem uma discussão saudável. Não sei, entrou num ponto aí que muitas das vezes o que falta é isso. Quando uma pessoa vem discutir com você, xingar alguma coisa, ele quer que você revida. E pode prestar atenção, normalmente quem tem esse temperamento é o colérico. E aí quando você não dá o que o colérico quer, ele fica puto. Entendeu? O silêncio é uma grande arma. O silêncio também é uma resposta. E esse é um remédio pro colérico também. Quando estourar, ele vai querer falar que ele é pavio curto,
Ó, interior. Isso. Aí agora, onde que a gente pode estar colocando isso para você que se identificou como colérico, observar isso em você e tentar se policiar, né? Tentar se policiar. Eu acho que é isso, viu? Deixa eu... Tem muita coisa pra falar, mas... Verdade. E o É, próximo aí? Esse aqui. e produção, como é que foi a pergunta de... Repete aí, por favor. A pergunta de A Genésio. pergunta de Genésio? Não, ele quer saber se a pessoa nasce ou vai criando... Desenvolvendo. vai Ela desenvolvendo. nasce com aquela tendência, mas ela ao longo da vida vai criando virtudes, vícios, vai ganhando vícios e aí vai moldando. Uma pessoa que é totalmente colérica, ela pode ser totalmente inativa, porque ela foi criando vícios de ficar só em casa, sem fazer nada, Sim. talvez a criação, mas ela já nasce com aquela tendência de ter muita energia, tendência de pegar, de liderança, de pegar uma coisa, ele vai fazer, tá ok? Gosto de desafios. É uma tendência, igual você está Tendência. falando. Aí você pode piorar Ou caindo naqueles vícios, né? Ou dependendo do ambiente e a criação que você tem, você pode melhorar com autoconhecimento, Sim. lapidando ali suas Você características boas. chegou num ponto aí primordial. Não existe evolução, crescimento sem o autoconhecimento. Para você desenvolver o outro, você desenvolver algo, você tem que desenvolver a si mesmo. Exatamente. Tá perguntando que é fleumático. Gordinho. Gordinho? Já vamos chegar lá no final. Deixa pra Vamos cá chegar. falar. Segura aí, Segura mano. aí. Segura aí que o Matheus tá preparado. Nosso amigo fleumático está preparado. Então. Vamos deixar o sanguíneo falar, senão ele fica meio também. Olha que corre agora. Melancólico. Melancólico agora. E vamos falar agora do melancólico, né? Se você for voltar nas perguntas que o Lucas falou, o melancólico você vai dizer não para aquela reação rápida, né, de irritabilidade, mas você vai dizer sim para a questão de guardar, né? Sim. O melancólico ele não se irrita fácil, mas ele vai guardando. E explode. E se ele não tiver um ponto de escape, né, alguém, até é bom um melancólico e não um psicólogo, Isso. ele estoura e fica ruim mesmo da cabeça. Cara. Aí eu vou falar algumas qualidades aqui bem rapidinho. O melancólico ele é muito propenso à reflexão, né? Como ele não, como é que é? Ele Ele não estoura rápido, né? Ele tá mais com as ligado ao- influências externas, ele não reage rápido às influências externas, ele reage muito ao que está no seu interior. Ele De é dentro muito pra fora, né? para dentro. Ele tá voltado mais pra dentro de si, Pra né? dentro de si, Então, pra- talvez você Os fale. pensamentos que tem nele, né? Aí Ele é muito reflexivo, no caso, né? reflexivo, ele tende a gostar da solidão mesmo, né? Sim. De ficar um tempo só. É um traço aí Você. do melancólico que ele é muito analítico, né? Ele é analítico. Observador. Analítico. Muito, muito. Ele tem até um certo viés assim para tristeza, né? Tem. E o melancólico ele é perfeccionista? Eu acredito que seja. Eu né? acho que por ele ser analítico, né? Porque o melancólico, ele observa muito uma coisa. Tipo assim, para ele fazer uma coisa, ele tem que ter um porquê ali muito forte dentro dele para ele fazer. Então ele acaba sendo sim perfeccionista e como colérico ele se irrita quando tem esse choque de ideias. Confronto, sabe? né? Tipo, um Isso. confronto. E também é um cara mais lento, né, e pesado. Às vezes o melancólico ele demora a tomar uma atitude, assim como o fleumático demora a sair do lugar. Demora a ter uma reação. Fleumático é mais sofrido. E Vou salvar os isso. dois, como são assim considerados, pode-se dizer, com menos energia, tanto o fleumático quanto o melancólico, eles também podem desanimar. O melancólico que pensa muito e nos seus problemas, no seu interior, ele tende a desanimar, a achar que aquilo não vai dar certo, em vez de ter Pessimista, até a ser pessimista. Ele é bem pessimista, Ele é muito né? pessimista. João? É porque ele não espera nada de bom do mundo, né? Exatamente. Ele tá voltado mais pra dentro. Ele é... E aproveitando, eu sou melancólico e a maioria Agora vamos falar os Você já me positivos vê aí do na melancólico, prática? né? Eu, nos meus estudos e tudo, que uma parte chamou muita atenção do melancólico, que ele é leal. Ele é O leal. melancólico é muito leal. E lealdade hoje, nos princípios de hoje, é porque uma qualidade extraordinária. ele não esquece, né? Então, por Ele é isso ele é leal. leal. Na hora que eu estava estudando sobre melancólico, aí eu falei, leal, velho, que bacana. Hoje em dia tá tão escasso isso. Eu acredito que o melancólico guarda até mais que o colérico. Acho que ele guarda mais.
Então, tipo assim, se uma pessoa fez uma coisa Com boa, certeza. ele não esquece. Ele não esquece. Até fala no curso do padre Paulo Ricardo, né? Ele fala na questão de religião. Por exemplo, se o melancólico teve uma experiência com Deus, apenas aquilo ali já é suficiente para transformar a vida dele. Sim. E por quê? E o sanguíneo, ele já chora, reza, Isso. e daqui a Você pouco falando não isso, lembra nem o que E outra qualidade do melancólico, que a Camila pode concordar, que o melancólico é muito sensível. Ele é sensível, Ele é sensível. E é um ponto positivo. É porque o homem gosta de guardar isso. Mas ele é tão sensível porque, por exemplo, minha mãe, um dia que ela falou algumas coisas, ela é melancólica. Ela começou a chorar. Porque assim, Lucas, aquelas palavras que você falou foi rude. Eu, cara, que palavra que eu falei rude? Mas aquilo atingiu ela lá no fundo, né? Porque o melancólico ele é muito sensível. diferente aí do colérico, que é levado muito pelos pensamentos. O melancólico ele é muito levado pelos sentimentos dele, que é o que guia ele ali. É o que Ele é representado pela terra, né? Uma Pela pessoa terra. muito sólida, uma pessoa que é resistente, uma pessoa que aguenta passar por qualquer dificuldade, ele vai estar ali firme para poder seguir em frente. E eu vou falar alguns pontos aqui e eu não consegui distinguir se são bons ou se são ruins. Vai depender de como a pessoa está equilibrada. Então eu vou falar aqui, depois a gente comenta tudo, né? Sim. Como eu já falei, ele habita muito no seu mundo interior, né? Então ele tende a ficar refletindo sobre problemas, né? Então isso pode ser bom, porque ele pode achar soluções, ou isso pode ser ruim, porque ele fica depressivo, refletindo naquilo. Morrendo aqui, tá? Então, isso pode ser tanto bom quanto ruim, né? Ele tem muita angústia também pelos seus pecados, pelos seus erros, pelos seus defeitos. Aquela, sei lá, no futebol, aquela bola que bateu na trave, ele fica remoendo aquilo. Isso aí pode ser bom, porque vai gerar um aperfeiçoamento, e pode ser ruim, porque pode gerar um pessimismo, uma tristeza, uma depressão, um desespero. Até o melancólico ele pode chegar no extremo de ficar no desespero mesmo. E é importante isso que você está falando, João, porque o melancólico, ele guarda muito para si. O melancólico ele tem uma dificuldade enorme de falar o que ele está sentindo. É estranho, né? Você fala assim, cara, por que você não consegue? Você pergunta, o melancólico ele vai desenvolver aquilo, ele não consegue desenvolver. E aí ele vai guardando aquilo. Se ele não tiver alguém para desabafar, aquilo vai estourando dentro dele. E por isso você pega muitos melancólicos que, a hora ou outra, eles estão chorando, sem saber porque estão chorando, estão numa tristeza profunda. Então não quer sair do quarto, né? É. Aquele dia que você quer ficar só no Netflix. Ele é o melancólico, então um traço que ele é muito antissocial. Ele é bastante quando em desequilíbrio, ele fica antissocial. Sim, exatamente. Ele precisa ter esse mais convívio. Mas agora também ele tem qualidade, né? Ele é persistente, é o extremo. Ele é muito persistente quando ele quer algo, ele corre atrás O dele. próximo ponto aqui, se ele tiver um porquê forte, é como se fosse uma turbina. Sim. Que o melancólico ele abre mão de pequenas coisas para chegar no objetivo maior. Porque aquela coisa deixa uma impressão tão forte nele que ele sabe que aquelas coisas pequenas que não deixaram muita impressão são passageiras. Então ele abre mão de tudo para correr atrás do que marca ele, né? Do porquê. Então um melancólico que tem seu propósito de vida bem definido, ele tende a ser um cara muito top. Isso, você falando, eu lembrei, né? Exemplo de pessoas melancólicas aí que eu tenho certeza que vocês conhecem. Bill Gates, o temperamento dele é melancólico. E também Albert Einstein. Albert Einstein, o temperamento dele também era melancólico. Então você vê que são pessoas extraordinárias, têm resultados extraordinários. E quando a gente conhece os resultados das pessoas, a gente começa a entender, que é persistente. Vai ter um cara mais persistente que Bill Gates, que Albert Einstein. Entendeu? O antissocial, Albert Einstein, coitado. Albert Einstein, então, a dificuldade que ele tinha de envolver com o outro, ele era muito antissocial. Exatamente. E aí automaticamente você vai ver que faz total sentido. Faz sentido. E assim, o melancólico tem que tomar cuidado porque ele é muito negativo também, né? Sim. Tem uns positivos e tão negativos, mas ele também é muito negativo ao ponto de reclamar demais. O melancólico ele tem essa tendência, tá calor, nossa, tá calor demais, tá frio, nossa, tá frio demais. Ele tem esses extremos, né? Ele tem que tomar cuidado com esse viés da reclamação demais, né? Você falando aí, um jeito bem prático para poder exemplificar o melancólico, que é representado pela terra. Vamos imaginar que tem uma terra que ela é alagada e ela não é cultivada, não é cuidada. Ela automaticamente não vai dar frutos.
ela vai dar lá só espinhos. Agora, quando você pega uma terra e você cuida dela, você encontra o ponto de equilíbrio nessa terra, ela germina e dá frutos e dá resultado. Muitas sementes, né? Sim. Vamos imaginar que essa terra é o melancólico. Sim. O melancólico, ele, a partir do momento que ele tem seu autocuidado, ele consegue potencializar suas qualidades e policiar os seus defeitos, automaticamente ele vai gerar bons frutos. Isso. Sim. Aí continuando aqui minha listinha. O melancólico ele precisa livrar da visão negativa de si. E o melancólico ele não tem uma autoestima muito boa, então quem está convivendo com o melancólico procura elogiar ele, incentivar. Sempre que ele começar um projeto, incentiva, que ele demora até aquela impressão forte, né? Então no início ele fica, isso aqui não vai dar certo, não vou fazer isso. Então ele Tenta tem se essa trava, sabotar, né? até ele começar e ver, não, eu me engajei nisso aqui, eu estou gostando, eu vou manter isso aqui. Cara, foi bem boa colocação que você fez ali. Exatamente. Ele precisa bastante. Sim, e o melancólico ele tende a ser um benfeitor, né? Um bom conselheiro. É um cara que, como ele reflete sobre tudo, né? Sobre sua vida, sobre tudo que se passa, ele tende a ser um bom conselheiro, um benfeitor, um cara que quer mudar o mundo. Sim. Ele só tem que tomar cuidado para ele não ficar muito preso nos seus problemas, né? Às vezes o melancólico ele se torna até um doutrinador. Ele vê que tem uma forma certa de atravessar a rua. E ele quer que todo mundo ao redor dele atravesse a rua do jeito dele. Ele pensa assim, se tem uma forma certa de fazer uma coisa... Camila tá concordando. Não tem se tem uma forma certa de você fazer uma coisa, não tem por que você fazer errado. Essa é a visão minha e do melancólico. O melancólico, ele é como se fosse o colérico, mas de forma implícita, né? Eu convivo com uma pessoa melancólica e ela assim, ela quer uma coisa pra você e ela vai insistindo. Não quero, ela vai insistindo. De forma até mesmo discreta. Agora o colérico não, ele já chega e ele já impõe logo, uma vez. E isso é complicado, né? Até porque um melancólico que tem uma virtude de ser justo, ele não consegue fazer uma coisa assim que, no seu ver, é meio errada. Exatamente. É bem complicado. Porque ele reflete bastante sobre aquilo, né, João? E isso fica pesando na consciência dele depois. Se ele ficar com dúvida, se ele tá no seu serviço, ele fez uma negociação que ele pode, sei lá, ter levado uma vantagem em cima do cliente, ele fica aqui, não. Isso se ele adquiriu essas virtudes, né? Se ele for uma pessoa justa, né? Exatamente. Só para continuar aqui, né? Ele é bem criterioso, gosta muito de fazer certo, de ter um método para tudo. Analítico, né? Ser tudo do jeito dele. E ele também é indeciso. Isso pode ser bom, né? Porque ele pode ser prudente, não vai agir no desespero. Isso também pode ser ruim, porque essa indecisão pode causar uma paralisia. Sim, não fazer nada, né? Ficar só na teoria e não executar. Exatamente. E é uma coisa que eu tento fazer hoje, né? Fazer. Quando a gente está em movimento, você lembra que eu sempre falo, pensar. A gente movimenta, a gente tá um passo à frente. Eu falar, velho, vamos fazer e foda-se, vamos fazer. Vamos fazer. Ele tem essa inatividade. Ele gosta de impor, né, essa vontade, isso eu falei. Aí, o principal defeito, assim, dificuldade que eu vejo no melancólico, que ele deve se atentar, essa dificuldade de externalizar, pôr para fora os seus pensamentos e sentimentos. Você tem dificuldade de falar eu te amo? Não, eu te amo não. Mas tipo assim, velho, eu tô mal, aconteceu isso. Coisas simples, né, João? Que você tem até vergonha de falar, né, assim? Camila sabe aí como é que é. Às vezes acontece uma coisa, você tá triste hoje, me fala por quê. Aí até que eu consigo falar, você nem sabe entende. Aí é tipo uns 3 dias de conversa. Não, mas me fala o que você tem, mas não é assim. Traço do melancólico, né? Então, se ele guarda isso e vai guardando, ele estoura ou ele fica depressivo, né? Ansioso. Então, para mim, esse é o principal ponto de ser olhado, né? De ser monitorado. E igual você falou da atividade, né? Porque se pensar demais e guardar demais com ociosidade, né? Ficar parado, isso vai gerando uma ansiedade. Você pega, por exemplo, um cólero e um sanguíneo e tenta parar eles. Por exemplo, a pessoa ela quer aposentar, né? Tá já na idade de aposentar,
mas ela vai fazer de tudo para não aposentar. Ela quer sempre estar trabalhando, porque se ela parar, ela adoece. E aí o fleumático e o melancólico já tem essa propensão de... Por isso que o colega às vezes cobra o fleumático e o melancólico, ele tá lá. O fleumático já nasceu aposentado. Ele já nasceu aposentado. Ele vai falar, eu não vou falar mais. O fleumático nasceu rico, né? Ué, tá doido. Ah, certo. Assim, o fleumático, ele, só completando, João, porque assim, eu convivo com uma pessoa fleumática, e é interessante que eles, como o Padre Paulo Ricardo vai falar, ele tem muitas vezes essa memória sui, que ele fala que é pensar somente nele. Que como o mundo dele está voltado para dentro dele, muitas vezes ele... Isso é um dos principais defeitos dele também. Exatamente, um defeito do melancólico. E um conselho aí, né, pro melancólico é também tentar olhar o lado do outro, fazer uma caridade, igual o cólerico também precisa exercitar. Exatamente. Para ele ver o lado do outro, né, não só o que está girando ali dentro dele. Sim, com certeza. E para corrigir, né, a questão de educar, igual o Lucas falou, você educa um melancólico, né, você tem um filho que é melancólico. Né, você não vai chegar lá, não, velho, bora lá, vamos lá jogar bola, vamos sair desse quarto. Não, você tem que ter paciência com ele. Aí você vai corrigir ele com prudência, né, com bondade, com amor, porque ele também não gosta muito de ser questionado igual o cólera. Ele não gosta. Aí você tem que saber ali chegar e falar para Tem corrigir. que falar da maneira bem clara, né, e objetiva, da visão de de forma dócil. Porque ele não gosta, por exemplo, quando ele tem contato com uma pessoa que é cólica, né? Ele não gosta dessa batida de frente. Não. Isso irrita ele. E você tem que dar tempo para o melancólico pensar. E ele se você chegar pra ele... demora a associar e pôr em prática, porque ele gosta de pensar, refletir. Pensar uma decisão bem João, cauteloso. Antes de acabar esse assunto melancólico, é uma coisa importante sobre a educação dos pais em relação ao filho melancólico, essa importância de ser dócil nas palavras e observar muito o seu filho, porque como ele é melancólico, ele vai guardando aquelas experiências dentro dele e aí depois você perde o controle. Porque assim, a criança vai guardando aquelas experiências e não consegue colocar aquilo para fora. Então o pai e a mãe tem que ter uma capacidade de observar maior ainda do que quando é um colérico, um sanguíneo. Ele tem que observar os sinais que o filho dele está dando. Né? E aí, por isso que surgem vários problemas, porque a criança ela vai guardando aquilo, e aí ela vai para a escola e volta, tá tudo bem, ela vai falar, que tá tudo bem. Mas na verdade não está. E o melancólico, assim, todas as crianças vão passar por isso. Mas eu quero dizer que o melancólico ele é potencializado. Então a criança lá comete um bullying com ela lá, inventa um apelido, aquele só vai entrando para dentro dele. Aí chega em casa, meu filho, como é que foi a aula? Foi bom, pai. Aí você não consegue perceber isso. Então o melancólico tem que ter muita atenção. Show. Antes de finalizar, vou falar rapidinho aqui 5 dicas, né, para o melancólico. Ter confiança em si e confiança em Deus, ver o benefício que tem no sofrimento, resistir ao pensamento de desânimo e pessimismo, olhar o lado positivo das coisas e estar sempre bem ocupado. 5 dicas aí para quem é melancólico vai anotar. Principalmente essa aqui que você falou, ver o benefício do sofrimento. Que na verdade, um sofrimento, se você viver aquele sofrimento e não aprender algo com ele, você não aproveitou. Remoendo e não tirar nada de proveito. Dá para você aprender a agregar algo na sua vida, independente de qualquer situação que você viva ou vai viver. Tem alguma pergunta sobre o melancólico? Não. Eu falei bastante, acho que eu vou passar para frente. Ficou bem claro aí, bem... Você é o cara. Só minha energia de novo aí, senão vai dormir. Olha lá, fleumático. Aí eu sanguíneo. Sanguíneo. Não, pode tanto falar, você pode ir, eu fecho. Posso ir? Pode ir. Vamos lá, galera. Ó, já falaram mal do temperamento, né? Então, querendo acabar com a nossa imagem, vou tentar explicar de uma maneira mais dinâmica aqui para ficar melhorzinho, tá? Fleumático. Todo mundo conhece algum fleumático, né? Aquela pessoa mais tranquila, mais serena, mais mansa, né? Que você chega assim, tá ali parado, você fala, por que aquele cara tá parado, velho? Tanta coisa pra ele fazer, tá ali parado. Mas não, o cara tá na dele, velho. Entendeu? Então, tende a ser uma pessoa mais passiva, né? Demora mais a reagir, igual o Lucas explicou no início. As questões externas vão para atingir ele, demora a atingir, demora muito. Se atinge também não causa muito efeito, né? Igual eu vi um exemplo,
que o fleumático é tipo um copo de água, você pega um lápis e mergulha na água, daqui a um tempo a água está normal, como se nada tivesse acontecido com ela, entendeu? Porque é isso, o fleumático é isso, ele não sofre com questões externas e quando sofre também rápido, ele passa... Perdoa fácil. Exatamente. Aí que tá, isso aí, essa qualidade dele acaba se tornando um defeito, né? Porque você ser passivo demais diante da vida, a vida acaba passando, né? As oportunidades passam, tanta coisa que você poderia viver acaba passando. E isso se dá porque o fleumático ele não espera muito do mundo externo, né? Ele está muito voltado para dentro dele, ele fica enxergando a situação de fora. Então, o mundo não é chamativo para ele, né? Diferente do sanguíneo, do colérico, assim, né? Sanguíneo principalmente, né? Que gosta de viver mais a vida. o fleumático não. Mas vocês têm que prestar atenção que a gente tem um ponto forte também, ó. Esses dois ali, ó, sanguíneo, colérico, vão morrer rápido. Disso, entendeu? Esse aqui, ó, o melancólico, vai morrer rapidinho. Depressão. Angústia. Agora a gente, ó, tranquilão, ó, mó paz, tá ligado? 120 anos. Tá caindo lá fora. Tá pegando fogo, o cara tá aqui levantando ali. Cara, tá pegando entendeu? fogo. Então, é isso. Isso se dá também por causa da baixa energia, né? Do fleumático. Há muita baixa energia. Muito baixa energia. Ele é muito adaptável à questão do repouso, né? Sim. Ô Matheus, só uma Mônica que falou assim, acho que sou os três. Lembra que tem a ideia de o primeiro temperamento principal e o secundário? Talvez você possa, através do fleumático, falar se você encaixa em mais outros. Sim, é porque assim, se eu fosse um fleumático puro mesmo, eu acho que eu nem ia estar aqui, pra falar a verdade. Eu ia estar em casa. Com medo de ligar a câmera. Entendeu? Exatamente. Eu tenho um certo bloqueio, tá dando problema ali, ó. Bateria Bateria. fraca, Camila. Eita. Posso continuar? Não. Tá. Eu ia estar em casa, tranquilo, assistindo Netflix, né? Porque pra mim é mais cômodo, né? Sim. E o fleumático sempre vai optar por isso aí. Só que não, eu acho que eu tenho algum traço de outro temperamento, eu ainda não investiguei direitinho, porque isso me permite ter um senso de humor mais apurado, isso me ajuda a me comunicar mais com as pessoas, entendeu? Sim. Então eu acho que no caso dela, né, ela deve ter um temperamento principal, né? Predominante, né? Isso. Dominante. Que eu acho que para ela investigar, ela vai ter que perguntar para pessoas que conviveu com ela na infância, né? Que ali vai estar bem certinho. E ao longo da vida ela foi sendo modelada, né? E aflorou no Exatamente. Como eles falaram, você tem características dos 4 temperamentos. Né? Uhum. Aí Isso. tem um É o principal, predomínio. que é o seu tempero, ali, quando mistura tudo, o que sobra, né? E geralmente a gente tem um secundário que tem algumas características ali também. Exatamente. Eu falo assim que o meu principal fleumático, porque você estava dando o exemplo do bullying, e eu já sofri bullying lá quando eu morava em Brasília DF. E cara, falar a verdade, eu só descobri que era bullying Depois de 10 anos, né? Eu também, cara. Não, eu entendi que aquilo não estava certo, né? Pô, eu tô lanchando aqui, É que não te afetar, mano. eu tô lanchando aqui, o cara vem aqui e zoa meu lanche. Eu falo, cara, o que esse cara tem? Beleza, deixa o lanche lá, vou comer outra coisa. Aquilo Não te afeta, né? Não te afeta. afetava. Então aí a gente podemos observar que é uma qualidade. Acaba sendo qualidade. positivo, né? Não deixa o que de externo te incomodar, né? Te Incomodar. perturbar. Exatamente. Mas pode acontecer, né? Uma pessoa fleumática acabar sendo afetada, dependendo se for um trauma muito forte, igual o Lucas falou, né? Traumas são totalmente à parte, galera. Então, esse é o meu exemplo, né? E o engraçado é que pessoas à minha volta acabavam como é que fala? Sentindo muito mais essa questão, esse fato que aconteceu, do que eu, entendeu? Eu falei assim, pô, aconteceu, foi chato, mas a vida que segue, entendeu? Vida que segue. Então, É isso. Um exemplo, assim, uma metáfora bem interessante para a gente poder falar do fleumático, né? Que ele é representado pela água. Então a água parada, todos nós sabemos que ela não produz, ela não desenvolve, ela não cresce. Um exemplo, você pode dar um exemplo bem prático. Uma água parada, ela acumula mosquito. Agora uma água em movimento, ela nos traz benefícios, ela transforma aquela força em energia, vida. Entendeu? Os temperamentos todos aí estão voltados à energia. Por quê? Porque nós somos energia. Nosso corpo é energia. Então é uma metáfora bem clara para explicar o que é o fleumático.
É assim, que se você for uma pessoa fleumática, se você ficar parado, automaticamente você não vai produzir, você não vai crescer. Agora, quando você está em movimento, você vai desenvolvendo. Mesmo que seja muito difícil, mas você vai desenvolvendo. E o fleumático tem qualidades, ele é consistente, ele é confiável. E pode prestar atenção, muitos dos fleumáticos, eles são exemplos. Eles são pessoas que a gente deve seguir os exemplos deles. E aí, pesquisando nos meus estudos, temos exemplo de quem que tem um perfil, um temperamento fleumático. Madre Teresa de Calcutá e Martin Luther King são pessoas que tinham personalidade, temperamento de fleumático. E são pessoas realmente que deixaram um legado extraordinário. Deixaram sua marca. E uma qualidade que nós temos é de poder enxergar a situação de fora. Exatamente. Às vezes está ali um colérico e um sanguíneo discutindo, É observador demais, Aí né, a gente está aqui de fora, tipo assim, cara, eles estão brigando por isso. Tipo, Exatamente. não faz sentido, eu posso resolver isso. Aí eu chego, não, ó, faz o seguinte, mexe com isso e tal. E eu não vou citar nomes aqui, galera, mas lá na minha empresa, né, eu acabo lidando com várias pessoas, né, de vários temperamentos diferentes. Meu patrão, ele é colérico, né, então eu tenho que saber lidar com ele, entendeu? E tem pessoas que já têm um outro temperamento, um temperamento mais melancólico, que fica mais chateado com certas coisas. Aí o que eu faço? Eu vejo aquilo de fora e falo, cara, não, é assim, o jeito dele é esse, entendeu? Tem paciência e tal. Né? E com o patrão, né, eu vou lá, escuta. Daqui a pouco eu vou esquecer mesmo. Aí eu falo assim, não, você pode deixar que nós vamos resolver isso aí tudo, vamos abraçar o mundo do jeito que você quer, tá? Aí depois que ele passa, eu vou lá e faço do meu jeitinho, entendeu? Mas é engraçado que muitas vezes eu tô lá na minha sala, né, mexendo com as minhas coisas. Aí você colocou um ponto aí do fleumático. Adaptável. Ele é adaptável. Ele é super adaptável. Ele é um verdadeiro camaleão, adapta em qualquer Ele situação. é representado pela água, né? A água, qualquer recipiente, ela fica adapta. tranquila. Ela não é rígida, né? Tá vendo, gente? Eles estavam acabando com o nosso temperamento. Só tem qualidade. O que tem de ruim na gente? Fala, Camilo. Não tem nada. Ele é muito indeciso, viu? Tem isso. Então, Matheus, e assim, eu gosto muito. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, ela conhecia sobre temperamento e falou assim, Lucas, eu queria ser fleumático. Eu falei, você é louca, ser fleumático só gosta de dormir, acordar tarde. Mas o porquê que ela falou isso? Porque fleumático é muito good vibes, né? E onde o fleumático chega, pode não conversar muito, mas ele se adapta. Ele gosta da água. E assim, é engraçado porque o fleumático ele tem essa visão, né? A pessoa tá brigando ali porque tá calor e ele fala assim, cara, pra que isso? A vida pra que isso, cara? Não tem... Você quer fui lá pro Polo Norte? Isso. Assim, ele é tão... Ele assim, que essa visão sobre o patrão, ele é uma coisa assim, que a gente não recebe essas impressões. Então assim, cara, tá falando isso aí... Aí você vê um melancólico, né, um colérico com sanguíneo sofrendo, aí você olha, cara, você tá sofrendo porque a pessoa falou que você errou aquilo que você fez. Aí não, lá dentro do sanguíneo, do colérico, do melancólico, tá uma bola de neve e o fleumático tá aqui, cara, calma, né, relaxa, vai dar certo. Esse é o bordão, né, do fleumático. Relaxa, vai dar certo. Isso aí você fala direto. Isso. E assim, como eu sou fleumático, eu sou induzido a falar mais ainda, porque o fleumático... Você nem gosta. Você gosta? Você nem gosta, né? O fleumático, cara, ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Se ele pegar uma coisa para fazer, ele tem que fazer aquilo primeiro, para depois... Porque ele não tem muita energia. Eu não consigo funcionar muitas coisas. Se eu tiver que estudar para duas coisas ao mesmo tempo, eu já começo a ficar perturbado. Então, assim, por exemplo, eu estava muito frequente na igreja. Ainda eu sou servo, mas chegou um tempo que eu estava tão frequente na igreja, eu fui abandonando o emprego, fui relacionamento pessoal, na minha vida familiar. Por quê? Como fleumático, eu justificava para mim que aquilo bastava, mas automaticamente aquilo era uma tendência. Porque assim, como eu só consigo focar numa coisa, então eu foquei na igreja, achando que estava certo. De fato, você está servindo a Deus, você acredita naquilo, você quer doar a vida. Mas aí depois eu entendi que eu não era um servo que mora numa comunidade que vive 24 horas por dia para Deus. Eu era um simples cara que era um pregador e que hora ou outra tinha que fazer uma pregação, servir a Deus. Mas que eu também tinha uma vida. E aí assim, eu tinha uma vida no trabalho, eu tinha uma vida familiar, eu tinha um relacionamento, então eu fui deixando tudo de lado. Então assim, o fleumático ele precisa entender que ele tem que fazer as coisas de forma bem lenta. Ele tem que ir no ritmo dele, Matheus. Porque se ele quer explorar o mundo de uma vez, a tendência é no outro dia desanimar e... E como as coisas não deixam impressão dele, então
Se ele começa a fazer muitas coisas, aquilo vai perdendo a razão do que fazer, ele vai deixando tudo sem fazer. E ele perde a motivação inicial. Hoje hoje eu estudo, falo, cara, eu preciso estudar, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que casar amanhã. Ele fala, pra que eu tô estudando? Ele é inconsistente, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho dos defeitos, são poucos. Mas esses poucos aí são muito. A questão da indecisão, né? Às vezes, tipo assim, eu paro, né, diante de uma situação, aí eu tenho que escolher entre A e B. Eu acho que Acho que eu vou deixar pra escolher depois. Aí vai empurrando, tá ligado? E acaba não decidindo. Entendeu? Essa questão de ser muito passivo em relação às situações é algo muito perigoso, porque tem horas que você tem que chegar e bater, tá ligado? A pessoa chega em você e sei lá, te trata mal, nem sempre você deve ficar passivo em relação a isso. Exatamente. Você tem que impor respeito também. Então, se você não se atentar, você só vai deixando para evitar conflito. O fleumático adora evitar conflito. Sim. Ele gosta dos... Ele é muito zen. Ele gosta dos pensamentos que estão na zona de conforto dele. Ué. E isso Ele gosta de isso é ruim, Matheus, porque assim, num relacionamento, num convívio, ele vai deixando aquilo, né? Sim. Porque assim, ele quer se adaptar, mas chega uma hora que ele não vai resistir àquilo. Uhum. E aí, se ele já é propenso ao desânimo, aquilo vai aumentando o desânimo dele. Para todas as áreas da nossa vida, então tem que estar muito atento. E acaba perdendo quem ele é, né? Principalmente ali num relacionamento, que ele vai cedendo de todos os lados, ele vai cedendo. Ah, não, vamos Vai fazer ser o que o outro quer. Exatamente. Ele vai tirando o que o A outro vontade quer. dele fica pra depois. E depois ele se pega desanimado e... E aí depois que leva um... Vai dar uma... Ainda bem que recupera rápido. Só chora no O melancólico sofre mais. Ah, beleza, vida que segue. Ó, o Marcel colocou aqui, fleumático presente. A Raíssa colocou melancólico. A Mônica já identificou o filho dela. Falou só, meu filho é fleumático. Então é bem bacana aí que já estão se identificando, né? Muito Isso. bom mesmo. Quer dizer que o conteúdo está sendo... bacana. E assim, pegando o gancho, Matheus, eu sou fleumático, é muita coisa. É porque assim, o pai de um fleumático, ele tem que tomar muita atenção, porque o fleumático também, ele não, eu pelo menos como fleumático, eu não gosto de ordem. Explicitamente, eu gosto de a pessoa me pedir. Porque quando ela me força, Matheus, eu tô lá na minha cama, assistindo a Netflix. Aí chega minha mãe, vai lavar a vasilha. Aí ela me tira do estado de prazer, passividade minha. Aí sobe aquela raiva. Falei assim. Aí eu fico remoendo, mas se ela chegar e falar assim, quando você terminar, você pode lavar. Quando ela pede com jeito. E isso eu já observei em casal, tá, cara? Eu não tô inventando moda, não. É fato mesmo. Porque assim, quando o colega, por ele ter um tom de voz muito alto, se ele chega e fala pro esposo, né? Vai lavar a vasilha. Aí ele já inflama. Já tá me mandando eu fazer aqui. Agora se ela chegar e dizer, tem como você lavar a vasilha depois, você terminar aí, ao fleumático vai ter tempo para pensar, vai terminar o que ele tá fazendo e falar assim, não, eu vou lavar ali. E ele vai numa boa, eu funciono dessa forma. Mas uma dica, fala 2 vezes, porque pode esquecer. É isso! E uma dica ouro aí para vocês, para poder pegar o gancho que o Lucas falou. A importância da comunicação. Exatamente. Todos nós sabemos que relacionamento é comunicação profissional, família, entre pai, mãe, entre filho, esposa, tudo é questão da comunicação, da maneira que eu pronuncio. Então, independente de qualquer que for o temperamento, Exatamente. a gente tem que atentar muito da forma que eu comunico com o outro. Lucas deu um exemplo fácil. É claro que se a mãe dele chegar e falar assim, Lucas, quando você terminar seu filme, e meu filho queridinho, meu amorzinho, aí você pode lavar as vasilhas? Aí Lucas vai falar assim, posso, mãe. Entendeu? Então a questão, a mãe dele soube comunicar da forma correta. Qual é a forma correta? A forma que gera resultado. Que gera resultado. Pronto. Porque assim, a gente tende a se armar. Sim. Porque você quer tirar o fleumático da zona de conforto dele. Né? Então tem que tomar muito cuidado. E não, é porque ele já tem essa tendência, mas os outros também funcionam, né? Tem que saber falar com passividade. Eu tenho que ter esse cuidado também, porque eu sou melancólico, mas eu acho que meu segundo ali é colérico. Então, quando eu quero fazer alguma coisa, né? E eu já estou decidido, porque o melancólico ele demora a decidir, então eu não consigo parar. Sim.
Aí, tipo, eu vejo Camila às vezes parada e fica, Camila, isso aqui. Aí ela, e o moço, mas Camila tá com preguiça hoje, na verdade. Ela é fleumática também. Na verdade, a ela tendência, não que você precisa ficar parado, assim, é a sua tendência. Então tem que saber lidar, até saber cobrar, né? Exatamente. Com certeza. Aí vamos continuar aqui na questão dos defeitos, né? Eu já nem lembro mais. São poucos, né? São poucos, né? Já cabe numa mão só. Eu falei a questão de indecisão e tudo mais. Eu estava lembrando aqui um exemplo. Eu e o meu irmão. Eu estava conversando com minha mãe esses dias e falando com ela como é que foi a minha infância, como é que foi a infância do meu irmão, assim. Meu irmão, ele é melancólico. Então, tipo assim, quando ele bota uma coisa na cabeça, né, ele quer, e não tem jeito. Então, quando ele ia pedir um brinquedo pra minha mãe, ele não esquecia daquele brinquedo. Eu pedia pra minha mãe hoje, se ela não comprou, Amanhã se acabou, entendeu? Esquecia, passava. Já meu irmão não, sempre assim, sempre assim. Então, tem que tomar muito cuidado quem é fleumático, pra não ser tão inconsistente com as coisas, né? Porque o fleumático, ele pega as coisas pra fazer e acaba não dando sequência naquilo. Ele não termina, é um Exatamente. defeito assim. Começa tudo e não termina nada. Esse é um dos grandes defeitos assim, que eu poderia listar. E eu me identifico bastante. Se aquilo não tiver um porquê muito forte para mim, dificilmente Não eu vai, vou, né, vou Matheus? estar fazendo isso por um mês, um ano. Entendeu? Essa continuidade é um desafio enorme para o fleumático. Porque o fleumático, muitas das vezes, né, ele começa ali, igual você falou, ele começa uma coisa, ele não termina e aquilo ali vai gerando angústia também, porque ele vai vendo que ele não consegue ter um padrão. E muitas vezes não é só porque ele não quer, é por causa da falta de energia dele. O fleumático, ele precisa de repouso. Se ele não descansa, ele acorda todo dia. É claro que a gente vai adquirindo as virtudes. Não? E lembrando que a gente não falou aqui, porque quando a gente está falando de fleumático, não é para a gente ficar estagnado em um polo norte, sul, leste, oeste. É pra gente, o equilíbrio pra gente melhorar. Não é pra, esse conhecimento não é pra enjaular a gente. Aí eu sou fleumático, vou pegar essa muleta e vou apoiar. Aí eu não dou conta de fazer as coisas mesmo. Vou falar, eu sou isso aqui, então eu nasci assim. eu vou falar com minha mãe que eu sou fleumático, eu não posso fazer nada, que eu tenho que ser passivo, né? Então, assim, é um dos lemas dilemas que eu vivo na minha vida, essa é a constância, né? Até tava falando pra pessoa assim, eu quero entrar na academia, mas deixa eu começar a correr primeiro, aí se eu ver que eu vou continuar correndo por muito tempo, aí eu entro na academia, porque eu já me conheço, eu falo assim, eu vou começar e aí logo eu vou começar a desanimar. Mas aí eu trabalho isso, por exemplo, pequenas atividades durante o dia, eu fazer atividade física, eu chego lá em casa, eu tenho um cronograma, aí eu vou lá e risco, corri hoje, aí eu falo, cara, fiz isso, cara, é muita coisa, reserva demais, hora de descansar. Tá feito. E é uma vitória pro fleumático, né? Com certeza. Mas o fleumático, pelo que eu vi também, ele fica feliz com essas realizações. Fica, com certeza. Só que ele precisa definir, né? Escrever seus objetivos, fazer um plano ali de vida, né? Isso. Sei lá. E um bom remédio para quem tem filhos fleumáticos é colocar ele para praticar algum esporte, né? Porque o movimento vai fazer ele reagir, né? Produzir energia. Exatamente, né? Porque a energia já é baixa. Você deixa a criança lá mexendo no celular, acabou. Não matou a criança. Tem cuidado aí, ó. Isso Muito bom. Aí eu coloquei algumas coisas aqui, né? Que nós fleumáticos temos que nos atentar para poder melhorar. E a primeira coisa foi conectar com grandes convicções. Procurar o seu propósito, isso é bom para todo mundo, né? Elvis fala sempre isso, né? Para você buscar seu propósito, mas para quem é fleumático, isso vai ajudar demais, porque depois que você encontrou o seu propósito, você vai, entendeu? Você vai para cima e nós temos uma qualidade, né? Que quando a gente pega uma coisa para fazer e a gente faz com eficácia, né? A gente vai e realiza aquilo. Difícil é pegar, mas quando pega, vai, entendeu? Tá sempre estudando, observando os seus ideais, observando pessoas que você fala assim, cara, eu quero ser pelo menos um pouco desse aqui, entendeu? Eu quero ser rico igual esse cara, eu quero estudar igual esse cara. Então, tá sempre conectado com essas pessoas e andar com pessoas que vão te fazer
movimentar, ir pra frente, ir pra cima. É por isso que eu tô com uns férias aqui, né, velho? E é um traço fleumático. O fleumático Sim. gosta de estar próximo de amigos. Isso é uma característica que vale para todo mundo, gente, mas principalmente o fleumático ele tem que ficar mais ligado nisso. E ele tem tendência para isso, né? Isso. Ele é muito organizado, paciente. E é exatamente por isso que eu tô aqui hoje, viu, galera? Vou falar a verdade. Essa semana foi cheia pra caramba, eu mereci uma Netflix, viu? É isso, gente, tá? Igual o Lucas falou, né? Não usa os defeitos ou... Usa ele como algo para não fazer, cometer Isso. os erros, né? Isso, Cometer erros. não usa como muleta, né? Vamos pra cima que a gente Como consegue. usar como foguete. Com foguete, com mola. Você não pode ser aquele fleumático que a ação só existe na palavra procrastinação, né? Isso é ação pra vida toda. Boa! Excelente. Belo exemplo aí, Matheus. Exemplo, com Então, certeza. é isso. Vamos pra cima. Alguma dúvida aí? Galera, comentou aí, fleumático? Vamos Só pra Marcelo cima. falou. Só deu fleumático aqui, ó. Marcelo falou fleumático aqui. Tá presente. Vamos seguir aqui que... Seja bem-vindo ao time do Lucas. A E do pergunta, Matheus. a pergunta vai surgir depois. A dúvida só vem depois, mas assim eu conheço. Tá tudo bem. Vamos prosseguir então, porque o tempo aí tá meio... Pessoal, eu fiquei com o sanguíneo, né? O sanguíneo, já vou logo de início falando, o sanguíneo é quente. É baladeira. O sanguíneo, ele é muito... característica que o sanguíneo tem, ele é representado pelo ar, né? Que lá com o Hipócrates, né? Ele criou as metáforas e colocou o sanguíneo como ar, representado como ar. E o sanguíneo tem várias características. Quais são essas características? Ele é envolvente, o sanguíneo tem um poder de persuasão muito grande, ele libera muita energia, ele é igual assim, nos dois patamares, quente e frio, cólico e sanguíneo estão quentes. E o fleumático, o melancólico, é mais frio, é mais sereno. E essa característica é do sanguíneo, ele libera muita energia, eles são alegres, são espontâneos, falantes, animados, fácil de convivência. Aí eu falei, caramba, eu sou um sanguíneo pessoa. Sério, mas aí vocês não vão Você quer falar. uma prova disso? As crianças estão à sua volta. É verdade. Você mostra isso na rede social. Fato. É que realmente eu sinto muito bem. E aí falando sobre esse, quando a gente estudando aqui, eu já comecei a pensar assim, qual o temperamento de minhas sobrinhas. Um exemplo, Sara, fleumática nata. Nossa, eu falando aí, ela é muito fleumática. E já a Ana Luísa, a mais nova, ô moça, é uma cólica nata. As coisas têm que ser do jeito dela. Ela não dá o braço a torcer por nada, moça. É isso, pronto, acabou. E ela tem esse ar de espírito de liderança, tanto que ela lidera a mais velha, Sara, que é fleumática. Quando vocês falando aí, eu falei, caramba, eu identifiquei o perfil, o temperamento delas. E como é o ar, né, o sanguíneo, ele tem dois tipos de situação. O ar serve para poder poluir e ele também serve para poder nos proteger, nos cuidar. Então, ele, no ponto de equilíbrio, a gente consegue ter uns bons resultados. Quais os pontos negativos do sanguíneo? E, inclusive, eu até me identifiquei muito com isso. É muito inseguro, às vezes, muito barulhento. Às vezes eu converso demais, aquela questão que eu falei, e às vezes também o sanguíneo é exagerado. Isso são pontos, características negativas da pessoa que tem o temperamento sanguíneo. E é igual eu falo assim, ao mesmo tempo que qualquer temperamento tem muitas qualidades, também tem as coisas que atrapalham você crescer e você desenvolver. É você identificar e começar a policiar elas para que isso não te atrapalhe. E que isso automaticamente te beneficia, né? E também tem a superficialidade do sanguíneo, né? Porque o sanguíneo ele é aquele tipo de pessoa que explode, começa uma coisa e amanhã ele já desanima. Não que ele desanima por completo, mas as coisas chamam a atenção dele. Ele começa a fazer, ele distrai, ele começa a fazer uma coisa aqui, na hora ele já pula pra outra. Eu tenho um primo que Bem fogo de palha. assim. É fogo de palha. Fogo de palha. Eu tenho um primo que ele é assim, tudo ele quer fazer. Aí ele empolga e tal, aí no outro dia ele já tá falando de outra coisa. Vamos fazer isso aqui. O sanguíneo ele tem isso. Aí ele começa, empolga e já esquece. É porque as coisas do mundo chamam muito mais atenção. As coisas externas, né, Matheus? E aí foi onde é que eu olhei para dentro de mim, quando eu vi esse, eu comecei a pensar, repensar todos os projetos meus.
E realmente faz muito sentido. Eu começo com aquele pico de motivação e depois, não que eu pare, mas o pico de motivação já não é o mesmo, entendeu? Aí eu consigo manter consistente, que igual o mesmo trabalho que eu faço no Instagram e tudo, agora no YouTube, eu consigo me ver sempre motivado, mas às vezes inconsistente, entendeu? Mas aí é que eu tenho que começar a olhar mais para dentro de mim, para que eu possa fazer uma autoanálise disso e ver quais as atitudes que eu posso tomar para que isso não aconteça. Para que isso não seja um problema e sim seja um aprendizado que eu melhore a partir daquilo ali. Isso, e até Carlos aqui, vamos ler aqui, né? Senão a gente deixa passar, né? Ele colocou assim, tomando consciência do nosso temperamento, temos mais facilidade de nos relacionarmos com o outro, Sim. né? É pertinente o papo que ele relata aqui. Muito bom, porque na verdade nossa vida é feita de relacionamentos. Aquele que não consegue relacionar com o outro, ele está fardado a viver uma vida muito infeliz. E as conquistas só fazem sentido quando ela está atrelada ao outro. Exatamente. Ajudar o outro, ajudar o mundo de alguma forma. Todas as pessoas que conquistaram algo foi ajudando o mundo a ser melhor. Então automaticamente quando eu ajudo o mundo, eu estou ajudando as pessoas. E não há nada melhor do que você conseguir olhar com o olhar do outro, em qualquer situação. É muito fácil julgar uma pessoa que está desempregada há anos, mas é muito difícil se colocar no lugar dela e ver que às vezes quanto de dificuldade ela passou para estar naquele lugar. Mesmo que isso não seja justificativa, né? Para ela se permitir e querer estar ali. E vários exemplos, às vezes a gente julga o outro, mas é muito fácil julgar de fora, né? Agora quando você está lá dentro. E Elvis, só uma atenção aqui, né? Porque eu olhei Carlos aqui e não reparei. Padre Carlos, que honra ter o Padre Carlos na nossa live, que honra. Que honra. Um abraço, Padre Carlos, muito obrigado por estar participando. Nossa, como eu aprendi com o Padre Carlos, né? Cada missa um conhecimento. Ele é diferenciado. O Padre Carlos é diferente. Vamos pegar o gancho e aproveitar que ele está aqui nos ouvindo. Teve uma missa que eu assisti dele anos atrás, que eu nunca esqueci. Cuidado pra você não distrair o sanguíneo aí. Eu nunca esqueci. É verdade. Já foi. Ele esquece o debate aí. Sanguíneo já foi. Foi assim que ele falou que não acreditava naquela tese que o pau que nasce torto morre torto. Que ele falou que pessoas que comunicam, que acreditam nisso, eles não têm fé. E faz total sentido. Se todas as pessoas... Já ouviu muito essa comunicação. Ah, fulano ali não muda não, aquilo ali nasceu aqui, já morreu. Se eu pensar e comunicar dessa forma, eu estou deixando de ter fé. Que Jesus é transformação. Jesus é mudança, e mudança para melhor. Então nunca esqueça, eu lembrei agora. Eu nunca esqueci dessa fala que ele falou. E voltando aqui, tem exemplo de pessoas sanguíneas, que são o Usain Bolt, e também Gisele Bündchen, são pessoas carismáticas. Quais os pontos positivos do sanguíneo quando ele é controlado? Ele é agradável, eu sou agradável, ele é simpático e ele também é otimista. Eu acho que 3 qualidades que eu... assim, não é demagogia, não é querendo falar isso de mim, não. E ele Mas quer ajudar muitas pessoas, né? Ele é agradável, ele sempre se põe no lugar do outro. Às vezes assim a gente deixa, lógico que dentro do limite, às vezes eu tenho que fazer algo por mim assim, e às vezes até que eu abro exceção, às vezes para poder conversar com alguém, para poder resolver o problema de alguém, mas é muito raro. Eu foco muito em mim também, entendeu? Mas é um traço do sanguíneo. E essa questão de ser agradável é ser uma pessoa que não é que você seja falso, mas assim que você não fala aquilo desnecessário, entendeu? Exatamente. Que muitas das vezes as pessoas pensam que você é muito agradável, pensam que é falsidade, mas não, é só você não falar aquilo que não tem necessidade de você falar. E essa aí, pessoal, foi algumas características, alguns defeitos aí do sanguíneo. Pelo que eu estudei, pelo que eu vi aqui, eu sou o sanguíneo predominante e tenho uns traços de cólera. Isso, e lembrando, Elvis, que o sanguíneo tem que tomar cuidado com as promessas dele, tá? Porque o sanguíneo tem muito valor, ele não tem muito valor. Então, assim, se você tem um filho que é sanguíneo, nunca retribua ou dê algo para ele antes dele cumprir a promessa dele. Porque ele começa uma coisa e não finaliza. E aí você pega um sanguíneo, por exemplo, na sala de aula a gente vê muito sanguíneo. Que o sanguíneo, ele já, quando você chega na sala de aula, como professor, você já consegue identificar quem é aqueles alunos que são sanguíneos. Que logo ele já abre a boca e já começa a conversar. Você fala, isso aqui é sanguíneo. Que ele conversa muito e qualquer coisa distrai. Se passar um passarinho lá fora, ele, ó o passarinho. Aí passa o diretor lá fora, ó o diretor. Ele nunca consegue focar, ele tem essa
essa dificuldade de... TDAH? Aí por isso tem uma... Então como é que é? O sanguíneo não dá para acreditar nas promessas dele? Depende do sanguíneo, é claro, né? Porque sanguíneo... Aí onde é que você entra? O sanguíneo sem valor e sem princípios, né? Aí pode ser. Aí ele pode ter essa adquirido questão da sua construção, né? Sim. Ele foi moldando. Foi sendo esse moldado. compromisso. Mas lembrando que é uma tendência, né? Ele tem uma tendência Ele tem uma a ser. tendência a isso, porque ele é atraído pelo externo, pelos prazeres. Então, para um sanguíneo fazer uma dieta, meu amigo, ele vai ver lá um pudim, uma coisa. É difícil para ele. Eu acredito que ele está muito ligado aos sentidos, né? Aquilo que é gostoso demais, tudo que é estético. Né? Você vai ver que o sanguíneo ele gosta muito do estético, ele gosta muito dos galanteios. No curso do padre, né, Paulo Ricardo, ele fala que o sanguíneo tem que tomar muito cuidado com a luxúria e com a gula. Exatamente. É dois pecados aí capitais que ele tem que ficar muito esperto, porque ele gosta muito da sensação. Ele se prende, ele se distrai. Como todo mundo aqui que está acompanhando a gente está aprendendo sobre os temperamentos, eu tenho certeza que o pessoal não vai votar errado na próxima eleição. Ninguém vai votar em sanguíneo, né? Você nem sabe, as promessas dele não tem muito valor. Entendeu? Mas vota no melancólico que é real. Flambático. Bagunça não. Bagunça não. Isso vai dar briga. É brincadeira, gente. Isso vai dar briga. E lembrando, você não falou também, que o sanguíneo, ele é aquele tipo de cara que ele bateu, levou. Ele bate, leva. E assim, hora ou outra a gente falou no começo que o sanguíneo, por ele falar muitas coisas, ele logo se arrepende, né? Ele vai pedir desculpa, porque ele é um fogo de palha, né? Então assim, ele explode. Ele se inflama ali, bateu nele, ele vai dar de volta. Sim. Ele é até mais inflamado, mais excitável do que o próprio colega. Aí depois ele, me perdoa porque eu falei isso, desculpa. E assim, é tão interessante que eu já tive convívio com um sanguíneo que ele chegava, ele te arrebentava. No outro dia tava conversando com você assim, aí você todo armado com um fleumático, assim, como que essa pessoa tá conversando comigo? Senta do meu lado, como se nada tivesse acontecido no outro dia. Eles são assim, eles têm essa capacidade de se envolver com as pessoas de uma forma muito ardilosa, assim, ardilosa no bom sentido e também no mau sentido, né? Porque assim, é uma qualidade e um defeito ao mesmo tempo, né? Como eu falei, é característica, pode ser tanto qualidade como defeito, sim. depende de como você vai levar. E um e outro pode ser potencializado ou melhorado, e depende de cada um. Diagnosticar e tentar mudar, melhorar. O sanguíneo também ele é interessante, né? Fazer um plano, metas, né? Isso. Igual o fleumático, para ele não esquecer. Exatamente. E ele tem muita dificuldade também de meditar, de orar, de rezar. Sim. Ele prefere, tipo assim, rezar todo um dia do que rezar um pouquinho cada semana. Todos os dias, né? Fazer tudo de uma vez do que todo dia ir na academia. Exatamente. Ele é aquele fogo, mas ele não tem o ritmo. Você falando esse negócio aí do sanguíneo fazer um plano, né? Isso é interessante. Se o sanguíneo vê o que ele tem para fazer durante o dia, ele vai lá e faz. Ele Tá faz. ligado? Agora o fleumático, ele pode ver. Mas, Gente, experiência própria do amigo meu. Tem a lista lá das coisas para fazer e fala, pô, isso aqui dá pra fazer. Isso aqui dá pra amanhã, isso aqui tá tranquilo. vou assinar isso aqui também. Isso aqui não tem tempo. Tem tempo ainda, pô. É isso, galera. Então, acho que gosto bastante. Já. Vamos finalizar aí, né, galera? Que já tá Rendeu chega bastante. no final, né? É um assunto muito interessante. Portela conversou aqui uns... Uma hora fácil. Não quer falar que Sem é dúvida alguma. Tem sou fleumático com traço de sanguíneo, desculpa. Esse E papo, o sanguíneo é muito comunicador mesmo. ele gosta de É, tocar na galera. Né? Só mais uma ideia. Só mais uma coisinha. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que é difícil ainda distinguir ela se ela é sanguínea ou colérica no principal, porque existem casos limítrofes, que esses casos não estão nem no sim nem no não, estão ali no meio. Então, como ela tem adquirido muitos vícios e muitas virtudes, ela vai moldando ali que ela começa a te enganar. Ora ela agiu como sanguínea, ora colérica. Ela é o quê? Então tem gente que vai ficar meio nesse paralelo, por isso volta à infância. Tá? Só para relembrar. Tá? E eu ficaria horas aqui nesse papo, galera, porque realmente está sendo muito bom. Eu não sei se vocês estão gostando, porque a mulher tá ali mais de rir. Foi bom. Tem mais alguma consideração aí, Camila? Aí, Luquinhas? Não, só agradecer, né? A presença de todo mundo, né? Vocês fazem. Eu queria agradecer também, né, pessoalmente, a Lucas, Elvis, Matheus e a todos que
acompanharam e que vão ver ainda, né? Que você vai ficar salvo, vai sair depois do podcast e vai sair no YouTube, Spotify, todas as plataformas. E obrigado mesmo, foi muito bom e é muito bom isso aqui pra mim, ó. Esse ambiente é uma coisa que muda a minha semana e me deixa mais animado para continuar. Faço das suas palavras a minha. Realmente a casa minha está sempre de porta aberta aí para vocês, para a gente poder sempre estar aí procurando desenvolver e crescer, porque isso aqui, ó, gente, isso aqui é uma aula. Aqui é uma aula profunda. O que nós estudamos antes disso aqui foi uma síntese. Aqui nós aprofundamos no assunto os 4 temperamentos. E é tão bom quando a gente tem clareza disso aqui tudo, que a gente está mais um passo à frente, né, desenvolver e tornar pessoas melhores. E quero agradecer aí ao Lucas, ao João Pedro, ao Matheus, agradecer a Camila por estar aqui, muito bom mesmo. Eu tenho certeza que vocês aqui também gostaram e tudo que a gente faz com amor, com responsabilidade, com carinho, a gente tem resultado. E assim, fechando, Elvis, eu sou um sanguíneo nato, né? Eu tô falando demais hoje, mas o Padre Carlos aqui, Deus abençoe vocês, amém, Padre Carlos, amém. Deus abençoe você também, a sua missão, estamos em oração por você. E só ressaltar a humildade do Padre Carlos, porque o conteúdo, a bagagem que o Padre Carlos tem para parar para mim assistir uma live, né? Não que nós não temos o nosso valor, né? Mas assim, como o Padre Carlos é rico em conhecimento e assim, é mostrar que eu fecho a minha fala com a palavra humildade, porque sem humildade a gente não vai a lugar nenhum. Com certeza. Gratidão, Padre Carlos. Fico grato também e acrescentar Luquinhas para ele se empoderar mais, moço, porque ele é um cara de conteúdo. Sim, obrigado. Ele vai pra cima, não para não. E para quem ficou interessado e quer estudar mais, eu vou só citar algumas referências assim, aqui que a gente pegou, né? O curso do Padre Paulo Ricardo, sobre temperamentos, é um material do Ítalo Marcilli, né? Ele tem uma live lá bem interessante no YouTube. Além de ter 2 livros, né, os 4 temperamentos na educação dos filhos e elogio aos 4 temperamentos. Também foi um material aí que a gente acompanhou. E tem um podcast também, Veritas Perpétua, que foi de grande ajuda aí, tem um conteúdo bem bacana. E um livro que você não citou aí é O Temperamento que Deus lhe deu. É um casal de sanguíneos que relata o convívio com seus filhos, que diz que é muito bom e temos que adquirir esse livro. Vamos agradecer a todo mundo, agradecer os meus amigos aqui, porque para me tirar de casa na quinta-feira, meu Deus do céu. Mas não, para mim é uma honra, sério mesmo, para mim é uma honra estar aqui com vocês. E não é de hoje, né, que a gente está aí nessa correria. Eu espero que a gente continue por muito tempo fazendo isso aqui, né, com muito amor, muita vontade de ajudar as pessoas. Tenho certeza que tirou um tempinho para escutar o que a gente tem para falar, vai sair daqui diferente, né? Com certeza. E peço perdão aí, qualquer coisa que eu tenha falado, eu tento deixar de uma forma mais tranquila, porque senão vocês vão dormir. Do jeito que eu falo do temperamento, não ajuda muito, entendeu? Mas é isso aí. Muito obrigado. Isso aí, galera. Muito obrigado e fique com Deus. Tamo junto. Até mais, galera. Forte abraço. Tchau, tchau. Com Deus aí. Pra cima? Pra cima. Tem que salvar aí. Também. Eita. Eu Nossa, falou um pouquinho. entrei no perfil que eu não sei de que é, não. Deve ter dado mais de 90 minutos. Deu 1 hora e... Ó, por um mexer.